Olá, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus esteja de forma especial com você, sua casa e sua família. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesses últimos dias, a fim de participarmos juntos desses 10 dias de oração, onde pela graça de Deus estamos buscando nele, através da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão e do testemunho, maior relacionamento com ele e principalmente condições para que, por meio do Espírito Santo, sejamos conduzidos a termos uma igreja fortalecida e preparada para realizar a obra do Senhor nestes tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos seguindo uma linha de estudo relacionado ao Espírito Santo e já vimos questões interessantes sobre Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 e ontem vimos também alguns aspectos importantes sobre o Evangelho de Lucas no capítulo de número 4. Ainda dentro dessa temática, logicamente, do Espírito Santo, e ainda no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, eu quero chamar a minha e a sua atenção para um aspecto daqueles que estão se preparando para se colocarem nas mãos do Espírito e serem usados por ele para terminar então a obra em nós e através de nós no mundo em que nós vivemos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, no verso de número 14. Eu queria chamar a sua atenção para este verso e, através dele, destacar uma característica necessária que eu e você precisamos ter como fiéis seguidores de Cristo para que estejamos habilitados a sermos utilizados pelo Espírito Santo em nossos dias. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 4, no verso de número 14. Observe o texto. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Este é o texto. A palavra de Deus diz que assim que Jesus foi batizado e inicia o seu ministério de forma prévia, através daquele período em que esteve no deserto, Jesus então inicia também, posteriormente ao deserto, a pregação do Evangelho e o atendimento daqueles que estavam carecendo da misericórdia e da graça de Deus. Neste contexto, a palavra diz que ao desenvolver o seu ministério e as suas atividades, Jesus regressa então para a Galileia. Mas Lucas, o autor do Evangelho, toma o cuidado, inspirado por Deus, de destacar ou dar ênfase a um ponto especial. Ele diz que Jesus regressa à Galileia no poder do Espírito. Ainda que de forma bastante simples e quase imperceptível, mas extremamente importante, Lucas deixa claro que Jesus não estava se valendo, neste contexto, sobre ou com o seu próprio poder. Pelo contrário, Jesus estava se valendo do poder unicamente do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo a fim de ser exemplo e dar o testemunho de que é possível, pela fé e pela obediência, viver a vida conforme a vontade de Deus. Logo, a fim de que fosse o nosso exemplo perfeito, Jesus não se valeu do seu próprio poder, pelo contrário, a Bíblia diz que ele se apoiava inteiramente no poder do Espírito Santo. Na maioria das vezes, eu e você como cristãos e principalmente a igreja, nós temos tido a iniciativa de muitos projetos, muitos planos, estratégias, elaboramos ideias para realizar a obra do Senhor em nossos dias. Contudo, além de todas as estratégias, planos e principalmente ideias que podemos colocar em prática para realizar a obra de Deus, devemos nos lembrar que a obra do Senhor é feita com o poder dele. Precisamos nos apoiar única e inteiramente no poder do Espírito Santo. Da forma que nós muitas vezes agimos sozinhos, de forma imediatista ou por nosso próprio ímpeto ou desejo, não alcançaremos resultados significativos para Deus. Pelo contrário, quando agimos por nós mesmos, na maioria das vezes, mesmo empregando esforços e dedicação, podemos nos encontrar com um fracasso. Mas quando nos apoiamos única e exclusivamente no poder do Espírito Santo, não nos valendo de nossas próprias ambições, desejos e planos, mas unicamente de forma humilde e submissa, nos apoiamos no poder daquele que age e sempre agiu sobre a igreja, certamente alcançaremos resultados grandiosos em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo.
A palavra de Deus nos assegura que Jesus agiu desta maneira. E quando você vai às cartas que Paulo escreveu, você vai chegar à epístola ou à carta aos Filipenses. E no capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, Paulo ratifica a ideia apresentada por Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 14, ao afirmar o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, antes a si mesmo, diz a Bíblia, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Você consegue entender o que Paulo está tentando sintetizar aqui? Jesus é o nosso exemplo maior em todas as coisas. Não seria diferente do que diz respeito a recebermos o poder do Espírito e nos colocarmos sobre a direção dele e sobre o seu poder. Assim como Jesus agiu em sua vida, se apoiando inteiramente no poder do Espírito Santo e permitindo esvaziar-se totalmente para que o Espírito o conduzisse, eu e você precisamos fazer o mesmo. Precisamos nos esvaziar, a exemplo de Jesus, a fim de que, como vaso, o Espírito então nos preencha, nos encha da sua autoridade, do seu poder. E então, sob o poder desse Espírito de Deus, possamos então realizar grandes coisas para o Senhor, permitindo que Ele termine a sua obra em nós e também através de nós, àqueles que estão ao nosso redor. Que esta realidade, este exemplo, e este comportamento e essa característica seja realizada e manifestada através da sua vida, da sua casa e da sua família. Assim, nós, juntos, como igreja, faremos então a vontade do Senhor. Nesta oportunidade, assim como nos dias anteriores, eu quero convidar você para que possamos estar em oração por uma das igrejas do nosso distrito. Já oramos por algumas delas, mas nesta ocasião quero convidá-lo a orar pela igreja de Mocambinho, a fim de que, da mesma maneira como o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todos nós, queremos também que seja derramado de forma profusa sobre eles, a fim de que os utilize como instrumentos para a pregação do Evangelho de Deus. Por isso quero convidar você a orarmos juntos neste momento e pedirmos a bênção sobre nós, bem como também sobre os nossos irmãos, pela graça do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora queremos, em nome de Jesus, nos dirigir a Ti, em primeiro lugar, para agradecer por aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. De modo especial, rogar que o Senhor nos ajude a desenvolver a característica que Jesus desenvolveu, no sentido de sermos humildes o suficiente a nos esvaziarmos e permitirmos que, como vasos, sejamos preenchidos pelo Espírito de Deus. Oramos nessa ocasião, de modo especial, pela igreja de Mocambinho, a fim de que cada um de nossos irmãos que ali estão recebam do Senhor uma porção dobrada do Teu poder através do Espírito Santo de Deus. Abençoa aquela comunidade, a nossa igreja e todos os esforços que eles estão sendo feitos, a fim de que esforços humanos aliados ao poder do Espírito realize grandes coisas para a obra do Senhor. Fica conosco e nos concede a Tua graça, abençoando a todos nós que estamos nessa jornada de comunhão, oração, estudo e principalmente testemunho da Tua palavra e na súplica pelo preparo do Senhor para que estejamos aptos a nos colocarmos em Tuas mãos e sermos usados pelo Espírito de Deus. Fica conosco e nos abençoe, pois oramos no nome de Jesus. Amém.